Bom, uma breve apresentação aqui antes da gente começar as perguntas. Esse aqui é o Yuri Amaral, ele é montador do filme, montador de vários outros filmes também, principalmente de documentário nos últimos tempos. Bom, ele é formado aqui na ECA, aqui na USP mesmo, em audiovisual, e é um dos fundadores também da Preta Porter. E aí, Washington Deoli também, trabalha em pós-produção também foi montador, é montador, e, bom, também já fez vários trampos por aí e tal, inclusive com a própria Juliana, que foi diretora do filme. Então, bom, vai ser uma rodada rápida de perguntas aí. E, bom, primeiro agradecer vocês por terem vindo e parabéns pelo trabalho que vocês fizeram, que a gente estava conversando ali brevemente ali fora aí. Foi um trabalho de anos. Fiquei impressionado em saber que foram 7 anos montando isso. Então, enfim, gente, quem quiser fazer pergunta, só levantar a mão que eu levo o microfone. Então, antes de vocês darem boa noite de vocês, eu já queria emendar com uma pergunta. É a segunda vez que eu estou vendo o filme e a coisa que mais me pega, que eu fico mais impressionado, é com a quantidade de imagem de arquivo, cara. Tipo, a quantidade de imagem dos caras em VHS, o tanto de coisa que vocês tiveram que puxar. E a primeira pergunta que eu deixo é tipo... Bom, vocês falaram que foram 7 anos, né? Então dá para entender. Mas como que foi pegar tudo isso? Tipo, como que foi organizar tudo isso? Como que foi montar essa linha? Como que foi montar essa narrativa, essa história? Como que foi organizar tudo isso? Juntar com as músicas? Explica aí, qual foi a pancada de coisa que vocês pegaram aí e tiveram que organizar? Eita, tá um pouco alto, né? Sobre o material de arquivo, durante o processo da montagem, assim, os próprios Racionais, eles começaram a digitalizar o acervo deles. E eram 329 fitas VHS. E que eu lembro até hoje, porque é um número alto, assim, né? E foi muito louco para mim, assim, tipo, eu sempre fui fã dos Racionais e ficar vendo, assim, tipo, eu vi todas essas fitas e, e ver mesmo que eles gravavam tudo, assim, né? Tipo, desde quando eles começaram a fazer sucesso, já tinha um cara do lado deles ali, o tempo inteiro filmando, até, tipo, aniversário do filho, o cara filmava. E um negócio que a gente até falava, assim, às vezes, que era, tipo, parecia que eles estavam filmando não só para registrar, mas tipo, também como uma forma de proteção, assim, né? Porque eles eram ameaçados o tempo inteiro, então, tipo, fica com uma câmera ali, tipo, bota a câmera nessas viaturas, igual o Edu fala, né? Assim, o filme começou independente, né? Assim, a Juliana foi, enfim, fez o clipe do Marighella, conheceu eles e depois eles chamaram ela para filmar uma turnê de 25 anos. E quando ela filmou, ela falou, putz, isso não é só um DVD, né? Que era da época do DVD, falando de 2012, né? Ainda fazia algum sentido um DVD de música, né? E aí ela falou, não, eu preciso entrevistar vocês também, preciso entender, porque a Juliana também não era fã dos Racionais, ela não tinha, que nem eu, né? Que acho que a gente fala que a gente fazia uma dobradinha, assim. Eu tinha já um pouco uma parceria com a Ju, desde a faculdade, mas eu não era fã, assim. Onde que eu estava falando? Do percurso, E aí quando ela começou a entrevistar eles e levantar essas perguntas, se vocês notarem, tem uma entrevista que é no Fundo Preto, que foi feita na produtora lá naquela época, e outra depois, agora, recentemente, né? Mas tem uma coisa dessa entrevista que a gente não conseguiu não usar, porque depois que a gente montou o filme, que começou a inscrever em festivais, os Racionais meio que só queriam se fosse Sundance, ou só não tinham tanto interesse para ir para Veneza ou para ir para qualquer outro canto. Então, meio que o filme ficou um pouco embargado, assim, até Netflix assistir e comprar. Daí entrou essa outra fase de produção, que são essas outras imagens, os drones, e aí mexeu bastante na montagem, porque aquele primeiro filme de 2012, 13, 14, era um filme um pouco com os Racionais em outro lugar ainda, né? Assim, eles estavam um pouco sumidos desde a Praça da Sé, um pouco era a volta ali. Nesse momento, então, as perguntas da Juliana
trouxeram uma coisa muito, acho que assim, muito uma curiosidade pura assim, né, da diretora em relação às histórias. E eles sentiram uma confiança e abriram também uma coisa histórias que nunca tinham falado assim, né? Então foi daí que o filme surgiu. Depois, por isso que tantas etapas de produção, de montagem assim também, né? Porque a gente foi montando o corte e esse primeiro filme, esse mais independente, era um filme um pouco sobre uma escassez também, era só montado com as imagens de arquivos, alguns clipes assim, mas não tinha essa profusão de imagem de arquivo porque não fazia sentido na época, né? Então o filme foi mudando e mais ou menos isso para falar do percurso. E nessa primeira entrevista também era um momento que eles não davam muita entrevista ainda, né? Então era uma coisa muito inédita e eles também tinham muita coisa para falar, né? Porque eles não falavam em lugar nenhum, agora eles vivem em podcast e tudo mais, mas naquela época eles não falavam em lugar nenhum, então foi tipo a primeira sessão de terapia de alguém, assim, tipo, senta e conta toda a sua vida. Tipo, acho que na primeira entrevista, a do Brown tinha quase 6 horas, né, de material, assim, tipo, sentou e ficou o dia inteiro lá falando. Não, tipo, dá pra tentar imaginar, assim, tipo, a quantidade de coisa que vocês tiveram que mexer, assim. Mas uma outra curiosidade, vocês podem ir levantando a mão, que eu vou tentar ficar de olho aqui, tentar puxar quem levantou primeiro, quem levantou depois. Mas eu digo, bom, como que foi, tipo, a linha dessa coisa? Tipo, tem a coisa cronológica, né? Então, tipo, do início do grupo, lá na São Bento e tal, e depois vai passando pelos discos, etc. E eu queria que você dissesse um pouco mais sobre isso, assim, tipo, como foi esse processo de periodização e de organização, de escolha das músicas também. Claro que tem umas mais icônicas, assim, que, bom, quando vai falar lá do Sobrevivendo no Inferno, então, tipo, colocar lá Diário de um Detento, etc. Mas um pouco porque eu imagino que vocês tiveram que se aprofundar bastante também, para além dos depoimentos, na própria obra musical, e talvez na própria biografia dos caras mesmo. Então, ver tipo, como foi essa escolha interna, essa curadoria interna, de quais músicas colocar, em qual momento, como que rolou isso? Bom, a princípio a gente tinha a discografia como uma base, assim, como uma luz no fim do túnel, e a ideia de fazer esse retrato um pouco do Brasil, um pouco de São Paulo, um pouco da periferia de São Paulo, ao longo desses discos, assim, também. Como esses momentos mudavam, como eles se adaptavam. Então, essa discografia, a princípio, era o nosso norte, assim. Mas é isso, a partir do depoimento deles e a partir desse desenho de estrutura da narrativa, de como eles iam contar, de onde ia partir ou até onde ia ficar, as músicas entraram, eu acho que a partir muito da letra delas, ou seja, não só porque eram as músicas mais ouvidas do disco ou não, mas o trabalho foi esse, realmente costurar as letras, ou seja, a gente não queria, de alguma maneira, parar, ter um momento musical, voltar para a entrevista. A ideia é que, como eles... essa coisa está na letra também, que isso se misturasse um pouco e que fosse avançando na narrativa, porque senão a gente teria um filme de muitas horas, assim, né? Se fosse parar, escutar a música inteira. Então, acho que a ideia de selecionar as músicas era quando o que eles estavam cantando fazia sentido dentro ali daquela estrutura nossa. Sim, sim. E o filme foi bem montado por blocos, assim, né? E os blocos bem separados por discos, por conta da história deles mesmo, assim, tipo, lança um disco, para, depois de um tempo aparece de novo, lança outro disco. E a gente tentou retratar isso também durante o filme nesses blocos, assim, né? Tipo, a gente até opta por colocar as capas do disco meio que como início ou final dos blocos, sabe? Para deixar blocadinho, assim. Não, a parte que corta ali pra capa do Sobrevivendo no Inferno, ali o KLJ segurando a Bíblia ali, é absurda. É absurda, é absurda. Ótimo corte. Só um comentário. Acho que tem 42 músicas do Racionais, né? Você... Tem
42 músicas, então essa construção desse roteiro, em que 42. trecho, o que entra nessa discografia, foi um roteiro roteiro de montagem, muito legal de construir. E tudo foi, né, eu acho escolhido, cada trecho foi muito bem pensado. Foi complexo. Faz parte dessa construção. 40 músicas, muita coisa. Não, a gente viu pelos créditos aqui, o negócio subia infinitamente ali. Quantos planos, você sabe? A gente estava se perguntando. Isso aí vai ter que abrir o projeto. Não sei. O Washington vai saber. Não sei também. A gente estava pensando. Você quer o microfone? Para falar mais Ah, alguma quero. coisa? Porque daí, porque- uma coisa com os meninos. por mais que dê para ouvir a capela aqui, a gente está gravando. Então é melhor estar com o microfone. Valeu. Valeu. Oi, gente, eu sou o Max, estou na equipe, fiz produção executiva, sou um dos produtores executivos. Eu queria explorar um pouco mais isso que o Yuri e o Washington falaram, os dois momentos do filme, que eu acho super interessante. Que teve esse momento ultra independente, e aí teve um corte fechado do filme, que a gente gostava muito, que é o corte de 2016. E depois, em 2020, o filme foi para o mainstream e virou uma produção Netflix. Acho interessante falar isso, porque o filme se transformou também, e nesses 4 anos, né, o filme parece que ele envelheceu. Assim, a gente amava o filme, mas em 2020 a gente olhava e ele estava marcado, né? Então, queria ver de vocês dois como é que foi a transformação do ponto de vista de vocês, da reflexão de vocês com a Ju também, do filme de 2016 para o filme de 2020, tanto em questões do contexto, mas também em questões estéticas, né, de migrar de um lugar ultra independente para o mainstream. Sim. Não só o filme mudou, né, mas nesse tempo o Brasil mudou, né? Então eu acho que o que marcava mais assim do corte de 2016, quando a gente voltou a ver em 2019, 2020, era isso, era um outro momento na política do Brasil, e aí o filme já não conversava tanto com o que a gente precisava falar naquele momento, assim. E em questões técnicas e de qualidade de imagem também era outra coisa, né? Porque a gente filmou lá atrás com o que tinha de equipamento disponível na Preta, câmeras tipo, chamava alguém para filmar e a pessoa já levava a câmera, então, tipo, tudo bem mambembe, assim, tipo, foco doce e tal. Então, tipo, nada muito elaborado, assim. E depois, com a chegada da Netflix, eles tinham as especificações do que eles usavam de câmera e tudo mais, então aí já virou um outro momento, assim, né, de material. E eu acho que aquele primeiro corte, aquele outro filme, né, tinha uma coisa sobre a escassez também, eu acho, sabe? Era um filme que você saía, acabava o filme e você falava, caralho, os Racionais, ninguém tá falando dos Racionais em 2014, 2016, né? Pô, esses caras fizeram muito parte da história da música e são, a gente já considerava, e boa parte já considerava as músicas muito intelectuais ou assim, né? E eles estavam um pouco no ostracismo, vamos dizer assim, né? Assim, era uma fase que eles estavam parados então eu acho que o filme era um pouco sobre isso, assim, né? Nossa, por que os Racionais não têm o reconhecimento que eles merecem? E acho que o que mais mudou foi isso, porque nesse corte a gente está falando do reconhecimento desses últimos anos, assim. Então, desses últimos shows, desses shows gigantes, até na linguagem a gente usava só aquela entrevista com fundo preto e foco doce, e alguns materiais de arquivo e VHS, os clipes dele, mas nesse sentido de pouca coisa acontecia também. Ficava muito na palavra, muito tempo nas entrevistas, um pouco mais de tempo, que não era esse tempo de streaming, né? Assim, uma das primeiras recomendações que vieram para a gente foi da gente ter os 5 ou 7 minutos iniciais do filme muito chamativos, porque as pessoas precisam
grudar, né? Não mudar de filme. Então, esse também foi um desafio, porque a gente nunca tinha trabalhado com isso e em 5, 7 minutos você conseguir falar e você dar um teaser para a pessoa não mudar de canal, sabendo que foi um desafio também um pouco. E um pouco da linguagem mais rápida, os cortes e não sei, eu acho que isso tudo acarretou nessa mudança de linguagem também, né? Quem tem alguma pergunta? Opa. Espera aí, eu vou do outro lado. Mais fácil. Qual que é o seu nome? Léo. Boa noite, como eu disse, eu me chamo Léo. Eu já conheço você lá do Criar. Eu volto aqui novamente, né? Que a gente estuda aqui. E a minha pergunta é referente ao documentário mesmo, porque no álbum do Racionais, desde da questão primitiva, assim, eles queriam levar para Quebrada. E eu queria saber se vocês querem levar esse documentário também ou vão se limitar só à Netflix. Essa seria para o Max. Mas eu entendo que também o filme sair pela Netflix, hoje em dia, ele tá de certa forma mais acessível para todo mundo, assim, né? Porque é raro ver alguém que não tenha Netflix ou não pega a senha de um amigo e tal para ver o filme, assim. Então, acho que foi uma estratégia também de botar o filme na quebrada mais do que se tivesse num circuito de cinema mais fechado e tal. E a gente, na semana que estreou, a gente ficou em 6º lugar dos filmes de língua não inglesa, né? Assim, tirando os... mas tinha lá, não sei quantos bilhões de horas assistidas, eles contam por hora assistida, assim, né? Então, foi massa porque chegou em muita gente, chegou em muitas pessoas, começaram a me seguir no Instagram, nem sabia de onde, assim. Por mais que a gente ache que não está chegando, chega, porque nem que seja no celular, a galera quis assistir, assim. Eu acho que isso foi talvez se juntar todas essas horas de filme, todos os filmes que eu montei, alternativos, filmes independentes e de circuito de cinema, não vai juntar o tanto de público que deve ter tido nessa uma semana de Racionais, assim. Então, é um negócio que não dá nem para imaginar. Eu fiz muito essa pergunta porque eu sou do Capão, a minha casa aparece no documentário, e eu acho que essa discussão não acontece lá, eu nunca vi falar. Eu assisti o documentário aqui pela primeira vez, e era só isso mesmo. Então, falar com o Max para ele organizar uma sessão lá depois. Legal ouvir isso. Acho que é uma coisa para levar, né? O filme, ele foi quando ele se tornou uma produção Netflix, ele é licenciado para essa plataforma com exclusividade. Tanto que ele não teve exibição em circuito comercial de cinema. Mas tem enrolado algumas exibições, como essa, a própria estreia, que foi na Cinemateca, e, inclusive, ele já circulou num evento, numa mostra do Sesc, também, e teve mais um evento, teve em Salvador, teve um que a Camila participou, a Camila Abate, que foi no Capão, na Fábrica de Cultura. Então, tem tido algumas sessões especiais, mas por questões de como se deu o licenciamento e a produção, ele está comercialmente restrito à plataforma. Mas tem abertura, pelo que eu entendo, eu acho que mediando, fazendo um contato com a produtora, Preto por Ter Filmes, esse tipo de sessão e exibição ele é possível de organizar também e acredito que tem muito interesse nisso. E teve, então, essa que foi no Capão. Eu estava na dúvida se tinha sido lá. Mas vamos aí, vamos chamar o filme e, se pedir, ele mostra. Passa. Aí tem mais uma perguntinha ali no fundo. Oi, tá ouvindo? Meu nome é Gabriel.
Minha pergunta vai em torno do que você falou do consumo, né? E que vocês tiveram que meio que readaptar também né, dentro desse teor político que o Brasil estava dessa questão. Minha pergunta como é que foi para vocês? Foi muito desafiador também, nesse sentido de tentar manter a conversa geracional que o Racionais tem, né? Porque eles têm, tipo, 3 décadas aí, e tentar também manter essa conversa, mas ao mesmo tempo também atender o que a Netflix queria, tá ligado? Se foi muito trampo para vocês, se não mudou muito do que vocês já estavam fazendo antes. Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos isso a minha pergunta. Sobre o discurso do filme, a Netflix não opinou muito, assim. Então, a gente já tinha um corte que falava até mais coisas escorregadias, assim, do que tem agora, que a gente optou por trocar até por conta do momento mesmo, para não expor os Racionais, assim. Mas a Netflix não opinou muito sobre o discurso, não. Eu não sei, eu não trabalhei em outro projeto com a Netflix, mas parece que eles davam uma certa, eles nos comentários que vinha, nas famosas notes, assim, né, vinha, olha, não sei, pode ser que aqui eu acho que talvez eles estejam falando sobre uma coisa, não assim, né, tipo, tá bom, assim, mas nunca no sentido, eu acho que essa questão dos primeiros minutos foi uma das maiores exigências, vamos dizer assim, e acho que a Juliana, internamente com ela, mais difícil dela entender o que talvez ela pudesse responder melhor, porque ela tinha que agradar ela como autora, aos personagens, aos Racionais, à Netflix, à produtora, enfim. É uma conjunção assim, inclusive isso, a decisão dela de tirar algumas coisas que até o Brau já tinha aprovado, de que pudesse expor ele ou não, ela ficava ligada nesse sentido, ou de alguma coisa que pudesse estar soando um depoimento depois do outro, soar, parecer que não sei o quê. Então, tudo isso a gente passou um pente fino e a Netflix não sei, ela não interferiu nesse sentido, assim. Perfeito, valeu. Acho que político, talvez até na diferença de época para esse segundo corte, né, para esse outro filme, talvez eles estivessem mais seguros agora de se expor do que estavam lá antes, né, no filme mais independente, em 2014, 2016, né, assim. Então, eu sinto que assim, desculpa interromper, que eu ouvi de outras pessoas e de gerações diferentes, né? Aí o filme tem essa linha cronológica, e como é para cada dessas gerações assistir, né? E como transmitiu muito o que estava rolando de fato. Então, eu tenho opiniões, assim, de gerações diferentes, e eles falaram que, tipo, o filme transmitiu perfeição o que estava rolando, e a voz que eles eram, né? E vocês conseguiram manter isso, apesar dessa questão mercadológica, digamos, mas, tipo, manter com perfeição, tá ligado? Mais isso mesmo. Mas que eu acho que é uma questão mercadológica, né, assim, claro, mas nesse sentido foi super potente para o filme, assim, né, assim, se fosse pensar numa estreia de que passa num festival fora, depois chega aqui, depois começa, depois a hora que vai chegar no cinema já tá um tempo rodando e aí essa questão do ingresso e tudo, né, eu acho que foi a Juliana só aceitou porque ela viu essa possibilidade de alcançar um público maior e de fazer um negócio definitivo, vamos dizer assim, né? De não ter que precisar fazer um outro filme daqui a alguns anos, assim, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Opa. Boa noite, meu nome é Stephanie, eu sou estudante aqui também da USP, e eu acho que é mais, não tanto uma pergunta, mas mais um comentário, assim, né, que, se eu não me engano, essa é a terceira ou quarta vez, assim, que eu assisto o documentário, e eu acho impressionante como que as palavras, né, os adjetivos que as pessoas trouxeram aqui nessa noite, perfeição, essa questão da escolha, essa questão cronológica, ela se deu
ao meu ver, justamente porque teve toda uma atenção para olhar a obra musical do Racionais, né? E olhar a obra do Racionais como uma chave musical também, que eu acho que é muito interessante, muito relevante, porque o documentário ele vai contando a história do Racionais a partir dos álbuns do Racionais. E é muito interessante que o documentário, quando ele vai se desenrolando também, ele não só conta a história do Racionais, mas ele também conta todo um processo. Ele tem ali um período, né, ali do Brasil, da história do Brasil também, que retrata isso, que é muito importante. Mas uma coisa que eu achei muito, muito positiva e muito interessante no documentário é que o documentário, ao falar do Racionais, o documentário ele falava sobre subjetividade negra, sobre corporeidade negra, sobre musicalidade, sobre toda essa questão da ancestralidade. E eu acho isso muito relevante porque nós, pessoas negras, também, nós temos nossa subjetividade, nós temos nossa corporeidade, nós temos a nossa memória, uma memória que ela vem a partir da pele negra, que vem carregada de ancestralidade. Então, eu achei isso muito, muito interessante, muito relevante, como que toda a pessoalidade também do Racionais também era algo que era refletido, acompanhou um período da história do Brasil, mas também retratou ali a vida de milhares de jovens periféricos, assim como eu também, que vivem nas grandes periferias do estado de São Paulo. Então, isso é muito interessante, né? Que eles, ao falarem deles, da visão deles ali de mundo, enquanto sujeitos periféricos dentro da periferia, então era um olhar de dentro também. Então, isso também era algo inovador, né? Ter esse olhar de dentro. Eles também estavam falando dos outros, né? Eu gosto muito de uma frase, né, que a Conceição Evaristo ela fala, que ao falarmos de nós, estamos falando do outro. E quando estamos falando do outro, nós estamos falando da gente, né? Isso referente a pessoas negras, periféricas, etc. Então, eu acho como que isso no documentário, ao meu ver, conseguiu aparecer fortemente. E eu acho que foi muito positivo, assim, muito, muito relevante essa olhar, né? Olhar para a obra deles com comprometimento, com sinceridade e entender a relevância e a importância, né? E, enfim, eu achei muito interessante. Gostei bastante do documentário. Parabéns para os organizadores, adorei. E, enfim, era mais só isso, não é nenhuma assim, pergunta, mas foi algo que me chamou muita atenção no documentário e eu achei muito interessante, né? Eu gostei assim muito, então parabéns, gente. É isso. Mais alguma pergunta? Não, esqueci. Mandei. Não, só ia falar que eu acho que tudo isso tem a ver um pouco dessa dobradinha de montagem minha e do Yuri, porque é isso, tipo, eu vinha com essa bagagem já de ouvir Racionais desde pequeno, de morar na quebrada e tudo mais, e aí de trazer essas coisas, né, de essa bagagem e a gente poder trocar sobre isso para conseguir realizar, né, essa travessia, talvez no filme, assim, né, e sem... Tipo, mostrando esse olhar de dentro mesmo, sabe? Tipo, que eu acho que era o que eu trazia muito, que às vezes até o Yuri tinha que dar uma dosada, assim, né? Porque era isso, tipo, tava muito ali, tipo, muito fã e tal, e aí a gente tinha que dar essa regulada, né? Acho que um pouco, assim, né? Eu falei, já tinha um pouco essa coisa com a Juliana, né? Então, por mais que a equipe fosse majoritariamente preta, eu sou um dos poucos brancos que fez parte justamente por já ter criado um vínculo até de linguagem artístico com a Juliana, ou seja, a gente meio que construiu junto, mas eu precisei fazer um pouco... eu precisei, assim, até a gente discutir às vezes, assim, como que o preto vai ler essa cena, como que um branco vai ler essa cena também, porque a ideia também era que as pessoas brancas
conseguissem ser sensibilizadas pelo que estivesse falando, né? Assim, então, também acho que isso pode ter um pouco potencializado assim as duas formas de falar, assim, mas acho que é isso, assim, não sei. Eu acho que para mim foi um puta desafio também entrar. Eu não era fã, eu não sou de periferia também. Então, para mim tinha a ver com entrar nessa obra dos Racionais e fazer uma coisa à altura, assim, né? Por isso que a gente não se contentava com pouco, porque não dava para ser um filme com algumas músicas, um DVD, uma coisa que mostrasse, né? Assim, e nesse sentido a Juliana também, aqui falando um pouco por ela, acho que ela cavou um pouco, ela planejou essas cenas também de filmar com a família também, que tem nos créditos. Ela fez toda um tipo de direção que meio intuitiva, até, não sei se dá para falar assim, mas era uma coisa que não era o padrão, assim, né? Assim, era uma relação que fugia muito de uma diretora com seus personagens, né? Assim, a Juliana acabou entrando para a família Racionais, de um jeito assim, deles terem dado esse acesso e dela, de alguma forma, intuir o que eles estavam precisando falar ou querendo falar, mesmo eles não sabendo tão ao certo, ou não se entendendo, porque os quatro... Era uma outra dificuldade essa, né? Assim, de apresentar 4 personagens e tentar deixar os 4 com características diferentes também, para não ser... para eles não terem o mesmo discurso, assim, né? Também de salientar as especificidades de cada um dos personagens, né? Não sei, é por aí. Mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma. Você tinha citado há pouco tempo atrás, em uma pergunta anterior, sobre... Bom, ia lá, mostrava um corte, então mostrava um trecho para o Mano Brown, então mostrava o trecho para outro entregante e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, tipo, cara, como que foi essa relação com eles, né? Tipo, como que foi a relação com eles nesse processo, assim, tipo, como que as coisas rolaram, como que eram as reações? Acho que essa você pode falar mais, né? Porque, enfim, era sempre uma tensão, assim, né? Mostrar para um e cada um vinha individualmente também. Então, cada um tinha uma opinião e cada um achava que a cena essa não era e tal. Mas acho que o Washington pode falar melhor, porque também quando eu tinha as coisas eu sumia, porque falava, o que esse branco tá fazendo aqui? O que esse moleque tá aí de penetra aí nessa sessão, né? Então, disfarçava, ia tomar um café e também não tive tanto esse debate depois dos cortes, né? Deixa eu ver. Tiveram esses 2 momentos, né, do primeiro corte lá atrás. E para mim era muito louco. Tipo, eu acho que para todo mundo, né, quando eles iam assistir, era isso. Era uma tensão, a gente tinha que preparar o espaço ali e eles assistirem. Eu acho que para mim o momento mais louco, assim, foi bem no comecinho, quando eu montei o primeiro teaser, assim, e que a gente foi mostrar para eles, assim, aí, tipo, cada um ia lá e eles eu acho que eles não estavam muito esperando o que ia sair do filme, assim, então, tipo, era muito no começo, e aí de ver todos eles muito emocionados, assim, tipo, via o teaser, eu acho que devia ter, sei lá, uns 3, 4 minutos, e era, tipo, eles não conseguiam falar, tipo, já levantava, saía, tipo, a Ju até brincou um tempo falando, você fez o Brau chorar na sua sala e tal. E aí, nessa primeira etapa, eu acho que era mais tenso, assim, não que tenha se tornado mais fácil, assim, mas depois, eu acho que na segunda etapa, que a gente já estava com um filme mais maduro, eu acho, também. Então, acho que era mais fácil mostrar para eles, principalmente pro KLJ, pro Blue e pro Ed Rock, tipo, para eles meio que tudo estava lindo, assim, né? Então, e aí, quando o Brau viu, ele falou uma coisa ou outra, assim, mas também não tanta coisa, assim, tipo... Então, meio que dava uma sensação de um dever cumprido, assim, depois deles assistirem. Ou quando tinha alguma coisa,
tipo, acho que teve um momento também que o KLJ viu a nova versão do filme e ele não saiu tão emocionado como ele tinha saído da outra vez. E aí, pra gente, foi, tipo, ele não falou nada, tipo, não deu, tipo, não pediu alteração nenhuma, mas ele não se emocionou tanto. Então, e aí, isso pra gente já foi meio que um sinal, falou, ó, alguma coisa está errada. E aí a gente ficou mais um tempo, eu acho que mais de um mês mexendo, e tipo, já era meio que fase final, assim. E aí, tipo, não, volta tudo, vamos mexer porque tá sem emoção, assim. E aí a gente ficou mais um bom tempo mexendo até eles voltarem a assistirem. E aí, quando ele assistiu de novo, tipo, ele falou, é isso, tá foda pra caralho, não sei o quê. E aí a gente, então tá, então é isso, sabe? Alguém tem mais alguma pergunta? Acha? Tô indo aí, tô indo aí. Quem foi o time? Isa. Os Racionais, assim, eles sempre... A subjetividade deles sempre foi política, as letras sempre foram políticas. Mas, desse ponto de vista, eu queria saber como que foi da parte da produção, assim, esse projeto vivido. Porque eu sei que, em 2012, quando Marighella saiu, foi o primeiro contato da diretora com eles. Assim, 2013, 2016... São períodos completamente diferentes nesse Brasil que foi vivido, assim, por mim, criança, mas eu lembro. E agora a gente está em 2013, 2016, 2023, períodos completamente diferentes. Então, eu queria saber como é que eram essas discussões dentro da produção, como é que foi vivido, assim, tudo isso. Porque eu acho que isso claramente influenciou, né? Se a gente tivesse pegado um corte de 2014, 2015, acho que a gente estaria vendo o término desse filme com um tom completamente diferente do que ele terminou nesse último corte que a gente viu, assim. Eu queria saber... Eu sei, acho que todo mundo sabe, porque eles deixam claro onde os Racionais se posicionam, mas eu estava me perguntando como esse processo foi vivido pela produção. Eu acho que vou falar um pouco assim, porque o final do filme sempre foi uma incógnita um pouco assim, né? Como resumir, como dar um fechamento para essa história de 30 anos assim, que tem um pouco a ver com a sua pergunta, porque dentro desse final também, ou de qual que seria esse posicionamento final da direção e isso talvez tenha mudado bastante também, sabe? Ou seja, quando a Marielle morreu, a gente ficou super impactado e tinha até mais coisa, tinha entrevista, tinha um tanto... Ou seja, conforme as coisas iam acontecendo também, eu acho que esse final ele ia ficando... Não sei, tinha uma coisa de adicionar algumas coisas no final, de não deixar de concluir essa história sem dar conta de amarrar todos os nós... da política, assim, né? Mesmo da política partidária, que a gente consegue colocar um tanto. Teve a participação do Brown lá em 2014, 18, do Volta para Base, do Haddad também, que a gente chegou a montar essa cena e tudo, quando ele vai dar uma coisa, vai no comício do PT e fala que tinha que voltar para a base, né, assim. Mas acabou que, isso, com o tempo, em 2023, já não fazia tanto sentido ou seja, a gente já estava vivendo já tinha capotado e virado outra coisa, assim, né? Então, não sei, mas acho que talvez tenha a ver com esse final, porque a partir dos blocos também e de retratar o contexto brasileiro, dos discos e do que estava rolando, a gente sempre ficava com essa missão de ter um final... que chegasse, que emocionasse, que concluísse, que desse uma cara de final, né, assim. E não sei, acho que nas últimas semanas a gente trocou e colocou o Negro Drama no final também, assim, né, que foi uma coisa que a gente assistia, ele ficava lá junto com o Vida Louca, né, e aí a gente conversando, ficava horas conversando
e falou por que o Negrodrama está ali junto com Vida Louca, por que está misturando essas coisas, e ele foi para o final um pouco nesse sentido de como essa música também traria pelo menos esse rumo até o final, assim, né? Como que ela conseguiria abrir espaço de talvez ter conteúdo suficiente para poder ser um fechamento, assim, né, do filme. Porque no corte de 2016, a gente caminhava para o final meio que resolvendo, assim, as coisas estão melhorando, tipo, chegava no final, era eu compro, tipo, mostrando a nova fase do Racionais, assim, né, tipo, chegamos, estamos num palco legal e tal. E aí, 2 anos depois, muda tudo, né, tipo, não, a gente não tá, não chegamos, tipo, temos que voltar e lutar porque o cenário político mudou e a gente precisa falar de outras coisas, sabe? Aí, nisso veio a escolha de trazer o Negrodrama para o final, né, que é um hino para representar isso, né, tipo, um hino para representar essa luta. E estava muito escondido no filme, assim, estava tipo, num bloco que vinha, passava Vida Louca parte 1, entrava um trechinho de Negrodrama rápido ali e seguia. E não dava para fechar o filme sem falar dessa luta, assim, né? É bem interessante a sua pergunta. A gente vê um filme sobre Racionais, mas tem uma voz autoral muito forte aí, que escolheu um jeito de contar, que é a da Ju. As questões políticas são essenciais, como Washington falou, 2016 chegava num lugar de afirmação, mas teve o impeachment da Dilma e tudo que a gente passou. Eu acho que na versão que veio agora, e esse discurso ele tá super interessante, o jeito que ele entra na montagem, a ideia de chegar ao poder. Então, uma maioria que busque essa representação política no poder, né? que busque o poder político. Isso é uma mensagem que expandiu para o filme a partir de uma reflexão sobre os dois momentos. Exato. Então, ocupar esse espaço pelo poder político, da nossa democracia mesmo. E tem diversas questões políticas que passam pelo filme, claro, mas eu acho que também é uma escolha política a maneira como a Ju trouxe as mulheres para o filme, para a história dos Racionais. Não sei se um cara ia contar a história dos Racionais desse jeito, mas elas estão muito presentes e o papel delas foi entendido e representado no filme, né? Acho que isso é uma escolha política importante. E como tinha uma moça que comentou, a moça que está atrás de você, ela comentou, a história recente do Brasil contada a partir da periferia. Isso é uma escolha política. Não tem uma validação externa. Está todo mundo ali dentro, na periferia. Isso também é uma escolha e uma afirmação que o filme traz. Eu acho que isso foi muito bem pensado, porque é difícil... Foi difícil, deixa eu pensar, é tentador buscar as validações externas, alguém que fala, alguém que comenta, e isso não tem no filme, é tudo contado por ali. Tinha mais um outro aspecto que eu ia falar, quais símbolos políticos mostrar e contar nesse período? Você vê que o momento de 2016, a gente pensou em algum momento, vamos falar do impeachment, vamos mostrar o impeachment como? Mas foi uma escolha trazer de uma forma pontual a trajetória da Marielle como uma força política. Justamente essa história. É muito pontual, mas está ali, e eu acho que
que tem a ver com isso também. Alguém que é da periferia, da favela, uma mulher negra, que chega nesse poder, acontece o atentado que aconteceu com ela, ou seja, que dá a dimensão do tamanho da luta que ainda tem para fazer. Isso é uma escolha narrativa e política, um jeito de falar sobre a política na perspectiva do filme também. Então tem várias camadas. A Ju está muito presente, junto com os meninos, com todos os insights e tal, que foi construir esse roteiro de montagem para contar essa história. E eu acho que atualizou, eu acho que deu conta, né? Mas são algumas dessas camadas de escolhas políticas e narrativas e artísticas que estão muito costuradas nesse filme. Bom, meu nome é Thaís e primeiro parabenizar pelo documentário. Foi a primeira vez que eu assisti e muito, muito bom mesmo. Fiquei, enfim, com muitas emoções. E a minha pergunta, eu queria saber, na verdade, mais uma curiosidade. Eu queria saber como foi fazer as cenas lentas. Que nem, por exemplo, a cena do cemitério, que corta, enfim, corta o que vinha vindo antes. Enfim, tem outra cena também, não lembro, mas eu queria saber um pouco mais como foi, enfim, o processo. Diz da filmagem nessas outras locações? Então, essas outras filmagens vieram no sentido de, não sei, de criar um universo plástico, assim, ou estético deles, assim, que a gente pudesse fazer hoje, mas trazendo um pouco desse universo estético deles que condissesse com tudo que eles viveram, assim, né? Não sei se estou me explicando, mas as escolhas foram assim, aquela fábrica de cimento abandonado, no cemitério. Tem poucos lugares que foram simbólicos e que faziam sentido de ter para complementar um pouco a narrativa, assim, né? E tem toda uma... Não sei, eu não sei dizer. O Washington pode complementar. Não, eu acho que a ideia desses outros espaços que a gente chama de espaços oníricos é meio que um pensamento de que onde eles foram para escrever essas músicas, sabe? Onde foi esse processo criativo deles. E aí a gente sempre via durante a história e tal que era isso, tipo, tá vindo, lançou o disco, tá tudo certo, aconteceu alguma coisa, dá uma parada. E aí era isso, né? Esse tempo mais morto que eles ficavam, né? Tipo, é isso, vai para Marginal, ficar rodando a Marginal, fumando maconha e escrevendo. Aí depois, tipo, Sobreviver no Inferno, vai para aquela fábrica de cimento, que era um lugar que eles... Tipo, não que eles foram para lá, mas era tipo, o estado de espírito que eles estavam ali, né? Acho que a represa é o lugar realmente que o Brau ia para escrever as músicas do Nada Como Um Dia, que ele ia naquele espaço, mas ele não ia naquele espaço do jeito que a gente filmou. Ele disse que ele ia de madrugada, quando estava chovendo, e ficava lá sozinho, fumando e escrevendo e tal. Então... E tem a cena do axé, né, do candomblé, que era meio que uma ideia deles se fortalecerem antes do lançamento dos discos, assim, né? Então criar essas cenas para ter essa construção desse período de pausa, assim, né, entre cada disco, entre esse tempo, né, esse tempo morto que eles tinham. Aí eu acho que é um pouco mais lento por isso, assim, sabe? E aí, mais alguma pergunta? Temos mais um tempinho. Eu queria saber mais, vocês falaram um pouco da relação, o próprio Max estava falando da presença da Juliana, né, da diretora, mas com essa quantidade toda de material de arquivo que vocês tinham, queria entender como é que foi essa dinâmica de vocês fuçando nesse material com a Juliana, o quanto que o processo de vocês, nessa quantidade grande de coisas, envolveu
procurar dentro dela alguma coisa que vocês já sabiam que vocês queriam e o quanto que vocês estavam querendo encontrar uma coisa que vocês não sabiam que vocês queriam quando estavam olhando esse material dentro desse processo de montagem. O material de arquivo foi bem lá no começo, assim, e foi no momento, acho que você estava montando com a Ju, né? E eu só olhando o material. Tipo, o Yuri estava pensando no todo do filme com a Ju durante um tempo, e eu fiquei encarregado de separar esse material de arquivo. Então, eu ficava vendo tudo que eu achava interessante, eu ia mandando, ó, tal fita, tal time tem isso, assim. E é isso, né? Tipo, mergulhar nesse universo de arquivo e achando e tudo mais, e aí entendendo o que servia para o filme, né? Tanto que a gente separou muita coisa, assim, e até antes do filme, né? Tipo, acho que lá em 2016, que teve a exposição na Red Bull Station, eles usaram muita coisa do que a gente já tinha selecionado, assim, tipo, selecionamos isso aqui, e aí eles deram uma olhada e, tipo, vamos passar essas coisas. Então, e aí, entrar no filme. Eu até diria que talvez na primeira fase de montagem lá a gente tinha muito mais uma coisa de achar no material ali, achar nas fitas VHS, que chegou uma época que o Washington já sabia assim, não, ele fala alguma coisa na fita 123, eu acho que tem um negócio, e a gente caçava, chegou uma hora que ficou tudo assim no HD, e talvez nessa primeira fase sim, mas talvez essa segunda fase a gente já tinha um pouco mais de consciência do que estava sendo falado, e talvez essas outras filmagens até que ele estava falando surgiram um pouco nisso, como imprimir essa parte da história deles, ou esse depoimento, ou essa sensação assim de alguma história, né? Então já foi, a própria filmagem já foi caçar um pouco essas coisas, e a gente ficava ali entendendo o que fazia link um pouco, né, do que veio, como de alguma forma usar essas imagens que eram mais sensoriais para narrar também, ou seja, tem tipo uma narrativa visual que no primeiro filme lá era um filme todo entrevista preto, com algumas coisas de clipe e algumas coisas de VHS, então eu diria que teve dessas duas coisas um pouco assim, mas geralmente a gente enfia até não caber mais, assim, até uma hora que a gente já começa a conversar assim, não tem aquela fala, onde que está aquela fala? Aquela fala, uma hora acho, mas tem que estar lá, mas tudo meio que fica na cabeça, horas e horas, né? A gente decora e ficava falando só com depoimento, tinha uma época que a gente só falava os depoimentos, assim, porque você vai decorando e até hoje eu vejo aonde cortou, o que faltou ali, o que não faltou, porque a gente passou pente fino em tudo, assim, tudo que pode ser um link, né? Assim, a gente tem até algumas coisas que a gente deu uma roubada, assim, tipo, eles falam, a gente começou a ser perseguido, era de outra coisa, outra fita que a gente põe ali para ele falar, a gente começou a ser, para dar aquele clima, porque às vezes eles não falavam. Essa coisa até que o Washington falou do processo criativo, porque a Juliana insistiu muitas vezes para eles falarem do processo criativo, e tinha alguma coisa assim, o processo criativo é a gente escutar música, a gente fuma e sai, assim. Não tinha uma elaboração que a Juliana queria, assim. Então, por isso que acabou passando um pouco para a parte plástica, assim. Ou seja, como que a gente vai dar a ideia desse processo criativo, mesmo com esse mínimo que eles querem abrir, porque um tanto que eles não queriam abrir, um tanto que eles não se reconheciam como criadores, assim, também, por uma coisa também coletiva. Então, o Brown sempre faz questão de não falar que é ele que fez a música, que é todo mundo que faz a música, que a família Racionais é para além dos quatro, né, assim. Então, eu acho que eles têm alguma coisa de não assumir muito esse processo criativo, como a gente está acostumado a ver outros artistas falarem sobre. Então, acho que foi um pouco da Ju espremer assim, o máximo e depois passar para essa coisa um pouco mais magética. Mais alguma pergunta? Não? Tranquilo? Bom, então a gente vai se caminhando para o fim. E como eu fiz a primeira, eu gostaria de fazer a última, então, se vocês me permitirem. Uma pergunta breve, assim.
que virou o Grupo Racionais para vocês dois, depois de todo esse processo? Depois desses 7 anos de montagem, o que virou o grupo para vocês? É difícil de falar, assim, mas eu acho que esse contato, para mim, assim, eles ficaram, eu não era fã, mas virei, né, assim, porque eu acho que realmente os caras são autoridades para falar sobre, assim, sinto que eles têm muito mais autoridade do que muito mais gente para falar sobre a história do Brasil. Nada assim, não é um contraponto com a visão acadêmica, assim, mas eu acho que eles são um índice para você perguntar as letras, né, essa história que eles construíram como se fosse uma obra, um todo, assim. Eu sinto que eles ficaram como alguém que decifrou o que estava rolando, que teve essa moral de colocar para fora, assim, né, de falar. Eu sinto eles muito mais como esses artistas também, que tem essa insistência do artista, ou seja, eu vou falar, essa é minha música, agora não está dando, então vamos parar, depois, a hora que der, a gente... Eu acho que isso ficou um pouco assim, dessa... Não sei, dessa insistência do artista, assim, também, né, que acho que pegou um pouco em mim, assim, ou seja, a gente também pensa em fazer cinema como uma insistência, assim, como uma coisa que às vezes não tem edital, às vezes não tem grana, mas é uma coisa que eles sentiram tão forte essa necessidade de falar, de botar para fora, de se expressar artisticamente, e tiveram essa coragem na época, que, como a gente vê, que eu acho que ficou uma lição para mim pessoal, assim, não sei se fosse para falar uma. Para mim também é difícil dizer, porque sou fã desde sempre. E acho que eu fiquei até mais fã deles depois do processo. Porque, sei lá, eles sempre foram referência para mim e aumentou, eu acho, de conhecer cada um deles, entender cada um deles, assim, também, entender a colaboração de cada um. Eu acho que, me fez ficar mais fã, até no dia que eu entreguei o último corte, assim, fechou. Eu tava até um tempo, nossa, eu não aguento mais ouvir Racionais. Só que no dia que eu entreguei o último corte, eu saí da ilha e fui pro show. Eu preciso... Porque eu tava, eu terminei de ver o filme, não, eu preciso ver o show deles de novo pra, resgatar essa energia que eu sentia antes, assim. E foi muito louco, foi isso, assim, de ver o show, e depois eu acho que eu já fui uns 3 shows do Racionais, assim. Então, é isso, Racionais, pra mim, essa referência maior, assim. Pô, muito obrigado, Washington. Muito obrigado, Yuri. Uma salva de palmas para os nossos convidados.